Fala galera, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje vamos fazer de uma forma diferente, vamos estudar a pergunta número 37 e a 38, porque as duas se interligam, mas antes disso convido vocês a estarem assistindo os vídeos anteriores para conseguirem acompanhar o nosso raciocínio melhor. O PC vai ver para a gente agora a pergunta 37 e 38. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco sobre. Vamos lá, né? Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus? Os espíritos respondem: sem dúvida, o universo não pode fazer-se a si mesmo. E se existe como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do caso, deve ser obra de Deus. Pergunta 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras. Em Gênesis, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. É interessante a resposta da pergunta 38, porque ela confirma algo que a ciência já tem considerado como uma verdade já há algum tempo, sobre o universo não existir desde toda a eternidade. Que todo esse espaço infinito que a gente vive, ele não existiu desde sempre. E é um pouquinho confuso pensar que em algum momento o lugar onde a gente vive ele não existia. Isso inclusive abre portas para algumas reflexões com relação a quais seriam as outras criações de Deus, o que ele fez durante o restante desse tempo da eternidade, em que nós ainda não estávamos por aqui, porque Deus certamente, sendo um ser perfeito, ele não ficaria simplesmente na ociosidade sem fazer nada. Então é interessante levar essas reflexões. E outra coisa também bastante interessante, como a pergunta 38, ela complementa bastante a 37, porque ela, especialmente se você pegar e ler em seguida a lição do Filosofia relacionada a 38, você vai perceber que muita coisa a gente não entende, porque muita coisa a gente ainda não tem o conhecimento sequer, o conhecimento básico para compreender que, por exemplo, segundo as teorias mais modernas da física, o tempo é uma coisa relativa à existência tanto a existência da matéria quanto à velocidade que as coisas estão percorrendo. Tanto que se uma coisa física ela começa a se aproximar muito da velocidade da luz, o tempo para essa porção da matéria, ele vai percorrer de forma diferente, ele vai percorrer de forma mais lenta. Então, não tem como a gente entender quanto tempo o universo levou a ser criado, porque o tempo é uma coisa relativa. Além disso, a gente não consegue entender muito bem nem sequer os oceanos, que estão dentro da própria Terra, que é o planetinho que a gente vive. A gente não consegue entender direito o nosso próprio corpo, muitas coisas a gente não entende como funciona. A nossa própria mente, que é o que a gente propriamente dito, é a manifestação do nosso espírito, é aquilo que realmente nos representa. Então isso leva a diversas reflexões que podem bagunçar um pouquinho o seu dia, fazer você ter um pouquinho existencial, ou te levar a reflexões mais profundas com relação a qual é a sua real missão aqui na Terra. Fazer a gente pensar bastante. E quando a gente pega
para lembrar lá atrás, no começo do nosso estudo, onde a gente aprendeu que Deus é o Criador incriável. Ele foi a única causa que criou tudo isso que a gente entende hoje como o planeta Terra, como as galáxias e tantas coisas que a gente não tem o conhecimento. Naquele momento a gente já consegue compreender melhor e saber hoje, na pergunta 37 e na 38, que é impossível o universo sempre ter existido, que tudo partiu de Deus e que Deus criou tudo com a base no amor. E hoje a gente tem um entendimento que a gente não consegue descobrir segredos do universo enquanto a gente não buscar entender coisas que vêm antes, como, por exemplo, o amor, que foi a causa de tudo que a gente conhece. Então, a gente acaba tendo a reflexão que devemos focar em coisas que a gente nem sempre se preocupa, que aí sim a gente vai ter essa capacidade aumentada para adquirir novos conhecimentos sobre a doutrina espírita, por exemplo. Essa criação, porque tem tantas outras coisas que tem aqui na Terra que a gente não compreende, né? Que a pergunta 37, né, vem reforçando sobre essa ideia que a gente tem de querer saber sobre tudo, querer saber sobre o universo, que realmente a gente não precisa ter essa necessidade, né? Porque tem tantas outras coisas aqui na Terra que a gente ainda não compreende. E para que a gente vai querer saber uma coisa do universo que está tão distante aos nossos olhos assim? Tem muitas coisas no universo que os nossos olhos não enxergam, e tem coisas perto da gente que a gente enxerga e aos olhos a gente enxerga e não compreende, né? Então a gente não precisa ter essa necessidade de entender muito sobre o universo, mas o essencial é entender, e junto com a pergunta 37 e 38, que quem criou isso tudo foi Deus. O nosso principal criador é Ele, e é isso que a gente precisa entender em ponto, né? E que esse criador, que é Deus, Ele trouxe para nós o entendimento e o ensinamento que Ele deixa sobre o amor, sobre os ensinamentos que, como Jesus trouxe, e tem os livros dos Espíritos sobre as virtudes que a gente precisa ter aqui na Terra, é isso. E para a gente focar mais, né? A gente precisa focar mais nas coisas aqui e não sobre o universo, né? Sobre coisas que não estão ao nosso alcance. Então, acredito que a pergunta 37 e 38 se complementam muito por conta disso, que falam sobre coisas, os espíritos dão resposta para a gente, na verdade, para a gente ter calma, para a gente não ter essa pressa de saber coisas do universo, mas que na verdade a gente precisa entender uma coisa que a gente vem desde antes, e eu venho reencarnando aqui na Terra para entender o principal assunto, que é o amor. Que o amor foi o principal ponto para fazer Deus criar todas essas coisas, criar o universo, criar a Terra, e a gente está aqui para poder entender sobre isso, né? E o Filosofia Espírita fala o seguinte: para maior facilidade diremos que Deus criou tudo que se pode ver e o invisível, pela sua magnânima vontade poderosamente, capaz de tudo fazer pelo seu querer. No entanto, essa maneira de expressar diminui o Criador, nivelando-o com os homens. Esse trecho, para mim, para encerrar, né, deixa bem claro que qualquer tipo de explicação que a gente tenha, qualquer entendimento que venha a nós, será muito supérfluo para comparar, para realmente definir
o porquê Deus criou tudo, o porquê dos motivos misteriosos do universo, e a gente deve entender que a gente não está nesse nível e que devemos sim focar nas coisas que estão ao nosso alcance, né? E também o Filosofia vem trazendo que a própria ciência entende que existe uma força maior, algo que criou tudo isso, que nós sabemos que é Deus, mas que nem sempre a gente coloca como Deus, mas que sabemos que uma força maior criou tudo isso, e estudando pouco a pouco a gente vai cada vez mais tendo esse entendimento de quão grandioso tudo aconteceu, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe um joinha, comentário também. Semana que vem tem mais vídeo para vocês e nos vemos lá então.